Olá, amigos. Meu nome é Daniel Barbosa. Eu sou engenheiro formado pela UFRJ. Tenho 33 anos e moro no interior do Rio de Janeiro. Recentemente eu me interessei pelas canetas tinteiro e andei mergulhando de cabeça aqui nesse mundo, pesquisando, aprendendo o máximo possível sobre elas e criando uma pequena coleção, né? Certamente tem pessoas muito melhores do que eu para fazer esse canal, pessoas com mais experiência, mais conhecimento, com uma coleção mais vasta, tanto de tintas quanto de canetas, com mais experiência sobre papéis. Mas, enfim, o meu interesse é gerar conteúdo. Eu gostaria de disponibilizar algum conteúdo em português. Eu convido todos a deixarem opiniões, deixarem dicas nos comentários. Eu acho que discordar é muito saudável, é natural. E isso é uma coisa que não precisa nos afastar, pode nos unir, com certeza. Bom, eu fiz questão também de deixar links para outros canais em português. A maior parte do conteúdo que a gente encontra na internet é em inglês. Eu, por sorte, sei falar inglês, então tenho acesso a bastante conteúdo na internet. No entanto, a gente sabe que nesse nosso país isso não é uma realidade. Infelizmente, o Brasil tem um nível educacional ainda bem baixo. É uma coisa que eu tenho bastante esperança que isso mude no futuro. Mas a nossa realidade ainda é de 13 milhões de analfabetos no país. É 8% da população, né? Se a gente fosse montar um time de futebol, 11 pessoas, tem uma probabilidade muito grande de termos um analfabeto no time, uma vez que 8% é praticamente uma em cada 12 pessoas. Esse é o número de analfabetos que nós temos nesse país. E é pertinente a gente lembrar disso num canal que vai tratar de caneta tinteiro, de escrita, de papel e sobre isso. Em alguns nichos, o analfabetismo chega a atingir 70%, como é no caso do nicho econômico rural, digamos assim. E não é à toa que nós temos ainda resquícios de trabalho escravo ou trabalho análogo ao escravo em muitas fazendas, inclusive algumas delas dos nossos deputados e senadores, né? Esses ilustríssimos aí que nós já cansamos. Enfim, a boa notícia é que o analfabetismo vem caindo no Brasil ao longo dos anos, lentamente, mas vem caindo, e a maioria de analfabetos ainda tem a idade acima de 50 anos. A população mais nova está muito mais alfabetizada, desculpe. Mas infelizmente qualquer um com acesso à internet consegue ver que nós não temos só os analfabetos, né? Inclusive, essa pesquisa de 2016 que levantou esse número de 8% de analfabetos, ela é a PNAD do IBGE, ela é por autodeclaração. Então existe bastante preconceito, com certeza, a respeito das pessoas analfabetas. E, enfim, muitas mentem, isso é sabido. Então, para a pessoa realmente se autodeclarar analfabeto é bem complicado. E sem contar os analfabetos funcionais, aquelas pessoas que escrevem o nome, mas a interpretação de texto é sofrível, né? Conhecimentos que, enfim, seriam adquiridos através da leitura ficam totalmente prejudicados. Infelizmente, a gente sabe que essas pessoas não têm um nível cultural muito bom, o que é uma pena, né? Uma coisa que eu torço muito para que mude, e sempre que eu posso contribuir para que isso mude, eu certamente contribuo. A escrita, como nós gostamos de pensar, infelizmente ela não é algo tão difundido quanto a gente imagina. O número de analfabetos que nós temos hoje em dia é uma pequena indicação disso, mas eu fiz uma breve pesquisa na internet, consegui constatar que em 1872 nós tínhamos 1872, olha como isso é breve. Nós tínhamos aproximadamente 85% de analfabetos. Apenas em 1950, 1950
nós tínhamos um total de 64% de analfabetos entre as pessoas de 7 a 14 anos no Brasil. Em alguns centros, obviamente centros econômicos mais importantes, esse número era menor, né? Mas ainda assim, no Brasil como um todo, um Brasil de muitas desigualdades, esse é um número bastante expressivo. E a gente sabe que a leitura é uma fonte importantíssima de onde nós devemos adquirir conhecimento, de onde nós devemos experimentar o mundo de maneira geral. Enfim, eu gostaria de fazer uma breve introdução aqui para dar uma perspectiva de tempo em termos de desenvolvimento humano, para quem acha que essa data aqui de 1872 é uma data muito longe, muito distante. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante que eu vi num seriado exibido originalmente por Carl Sagan, e ele faz um calendário cósmico. Nesse calendário cósmico, ele pega toda a história do universo e encaixa a história do universo em um ano. Então, o dia 1º de janeiro, às 0 hora, seria o Big Bang, seria o início dos tempos, né? Onde começa o universo. 0 hora de 1º de janeiro. Bom, em 7 de janeiro, nós temos o nascimento das primeiras estrelas. Em 1º de março, surgimento da Via Láctea e outras galáxias, obviamente. Somente em 9 de setembro tem a origem e a formação do Sistema Solar. 14 de setembro, de um ano inteiro, só no 14 de setembro é a origem da Terra. Claramente, obviamente, ainda com uma bola de fogo, né? Nada parecido com o que nós conhecemos hoje em dia. 25 de setembro, o surgimento das primeiras formas de vida terrestre. 2 de outubro, mês 10, formação das rochas mais antigas. Em 30 de novembro, apenas no dia 30 de novembro, é que tem início a reprodução sexuada. Muito bem. No dia 1º de dezembro, entrando aí o último mês do ano, desse nosso calendário cósmico, é que foi constituída a atmosfera atual. No dia 16, no meio do último mês do ano, tem a formação dos primeiros vermes. Dia 17, onde tem o que chama de Big Bang biológico, que é uma grande explosão de vida, criando quantidades de seres vivos bem significativas. No dia 18 de dezembro, a formação dos primeiros vertebrados. No dia 25 de dezembro, é a origem dos dinossauros. No dia 26, a origem dos primeiros mamíferos. No dia 28, formação das primeiras aves. No dia 30 de dezembro, a extinção dos dinossauros. De um ano inteiro, no nosso calendário cósmico, os dinossauros são extintos no dia 30 de dezembro. O que nos relega aqui ao dia 31 de dezembro. Por enquanto, nós nem aparecemos na história. E é somente às 22h30 do dia 31 de dezembro que aparecem os primeiros humanos. Às 23h46, o aprendizado sobre a domesticação do fogo. Às 23h56 é o fim do último período glacial. E no último minuto do ano, às 23h59, nós temos as primeiras pinturas pré-históricas na Europa. Nas 23h59 e 20 segundos, faltando apenas 40 segundos para o fim do ano, nós temos o desenvolvimento da agricultura. Às 23h59 e 35 segundos é o início do Neolítico. Às 23h59 e 50, o surgimento das primeiras grandes civilizações.
Aos 58 segundos, a realização das cruzadas na Baixa Idade Média. E no último segundo, é o início do capitalismo comercial e a expansão colonial europeia. Enfim, toda a nossa existência, ela é relegada realmente a breves momentos. O primeiro ser humano surgiu há 350 mil anos. Mil, não são milhões. Somente há 50 mil anos atrás, que nós começamos a ter um comportamento moderno, o que é, seja lá o que isso significar, né? 10 mil anos é uma data importante. 10 mil anos nós deixamos de ser nômades e caçadores. Há 10 mil anos surgiu a agricultura. Com a agricultura nós conseguimos nos fixar em um lugar, começamos a domesticar cães e essa é a data que marca o início do que nós chamamos de civilização. Bom, 6 mil anos antes de Cristo, né? São os primeiros estados, que chamavam de proto-estados. São as primeiros aglomerados grandes, primeiras formações de exércitos, primeiros indícios de estado mesmo. É também por volta dessa data que tem os primeiros indícios de escrita. Bom, obviamente não a escrita que nós conhecemos. Ainda eram símbolos, né, gravados em tábuas, símbolos gravados em cascos de tartaruga, símbolos que tinham significado por si só, mas definitivamente não o que chamamos de escrita hoje em dia. Há 6 mil anos tivemos os primeiros indícios de escrita. Eram tábuas, obviamente, coisas gravadas em cascos de tartaruga, em tábuas rudimentares, apenas símbolos, mas não menos do que registros. E é isso aqui, isso por si só, tamanha importância disso, que esse é o fim do que chamamos de pré-história. Somente aqui nós saímos da pré-história e entramos na história. É onde começamos a ter registros. Enfim, de 4 mil anos antes de Cristo até 600 anos depois de Cristo, nós escrevíamos em tábuas com cera sobreposta. Eram pequenas tábuas e tinha um depósito aqui de cera. E os objetos que nós usávamos eram ossos com pontas, ou então ou até metais. Geralmente eles tinham uma forma assim, e escrevia-se com a ponta afiada e apagava-se o que estava escrito, esfregando a parte arredondada e, obviamente, maior no posterior, do que podemos chamar talvez de caneta, forçando um pouco a barra, esfregava para apagar. Não havia escrita permanente, era uma escrita de ocasião, enfim. Somente, em algum lugar desse meio aqui, somente 2 mil anos antes de Cristo, é que houve os primeiros escritos verdadeiramente alfabéticos. Até aqui ainda assim eram símbolos, enfim, coisas um pouco difíceis de classificar. Só no século IV antes de Cristo é que foram introduzidas as vogais. Enfim, a evolução de diversos alfabetos ela
aconteceu em tempos diferentes, em locais diferentes, mas todos dentro dessa janela de tempo aqui. As nossas vogais vieram, na verdade, foi uma introdução dos gregos, se eu não me engano, mas não vamos entrar nesse tipo de detalhe aqui. Daqui, enquanto nós ainda escrevíamos com tábuas enceradas, até os 1800, a gente escrevia a Idade Média, com penas de animais. É comum a gente ver em filmes ou seriados aquelas imagens de monges fazendo aqueles tomos com caligrafia e penas utilizadas, realmente com tintas, e aqui registra-se bastante parte da história. Somente no ano de 1790 é que foi inventado um lápis. Foi uma coisa um pouco por acaso, foi descoberto numa mina um depósito grande de grafite e, enfim, não deram valor primeiramente, mas depois descobriram que eles conseguiam marcar. Então, sendo muito frágil o grafite, eventualmente as pessoas que adquiriam acabavam revestindo aquela peça de grafite com madeira ou revestiam aquela peça com pele, com tecido ou algo parecido. E assim surgiu o primeiro lápis. Logo depois disso, uma coisa dos anos 1800 em diante, talvez 1850, foi quando foi desenvolvido aquelas primeiras canetas com as penas, as pontas de metal, similares às que são utilizadas hoje em dia para uso de caligrafia. Mas isso surgiu apenas em 1800, nós estamos falando de 220 anos atrás, arredondando. Aqui nós estamos falando de 4.600 anos utilizando tábua encerada. Estamos falando aqui de 1.200 anos, aqui 200 anos atrás, usando pena animal. É muito pouco tempo, né? E um momento aqui pelo qual muitos de nós agradecemos, 1884, Waterman inventa a primeira caneta tinteiro. Um passo adiante desse aqui, basicamente, uma caneta que tem um reservatório de tinta. Uma caneta similar a essa, eu ouso dizer. Em 1888, poucos anos depois, o ano da assinatura da Lei Áurea, a libertação dos escravos aqui no Brasil, foi inventado. Enfim, isso é tido como uma faixa de tempo. Até 1916, foi desenvolvido o conceito das canetas esferográficas, né? Mas somente em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, já uma história, enfim, contemporânea, é que elas foram realmente popularizadas nos Estados Unidos e surgiu a Bic, o Barão Bic, eu não sei se é exatamente assim que deveria ser pronunciado, assim que se escreve. Ele inventou uma maneira muito econômica de se produzir esse tipo de caneta e, enfim, a partir daqui realmente as canetas esferográficas foram popularizadas e disseminadas ao longo do mundo inteiro, ao redor do mundo inteiro, melhor dizendo. Bom, é curioso a gente falar nessas datas aqui. Isso aqui é pouquíssimo tempo atrás. Isso aqui é muito recente. Aliás, isso aqui também é muito recente, né? Enfim, a história humana é muito recente. Enfim, em 1900 foi o ano que morreu Nietzsche. 1905, o ano que Einstein publicou a teoria da relatividade especial. Bauman, Zygmunt Bauman, viveu de 1925 até 2017, até esse ano, quando ele morreu. Era assim que se escrevia, não há muito tempo atrás.
Mas por que canetas? É. Bom, alguns estudos mostram que, além da facilidade que a gente tem de raciocinar, de rabiscar, partir da escrita para o desenho, de retornar no texto e fazer alguma marcação, raciocinar com a caneta na mão é muito interessante, né? E estudos mostram que ela melhora o aprendizado. A conexão motora com o ato de escrever aciona diferentes partes do cérebro. Isso melhora o raciocínio, isso melhora a aprendizagem, isso melhora a memória. É diferente de digitar. Estudos mostram isso, que o aprendizado, que a retenção de conteúdo de alunos que escrevem manualmente ao invés de apenas digitar é bastante superior ao aprendizado de alunos que apenas digitam em seus notebooks, seus computadores. A caneta tem o espaço dela, mas por que uma caneta tinteiro? Enfim, escrever manualmente nós podemos escrever com qualquer uma. Mas quem tem uma caneta tinteiro sabe do que eu estou falando. É o prazer na escrita. É escrever sem pressão, a caneta que escreve sobre o peso próprio, sem força. Você pode escolher se você quer uma caneta que seja fina, para você segurar, uma caneta que seja grossa, uma caneta leve ou pesada, uma caneta que você acha bonita. Você escolhe ela pela aparência. Nós temos essa vantagem aqui. Uma caneta que você considera bonita, ela pode ter um modelo mais clássico, uma coisa mais controversa, uma coisa mais moderna, diferentes sistemas de abastecimento, diferentes aparências, diferentes espessuras de traço, diferentes finalidades, tintas, com certeza, tintas que fazem muito mais contraste no papel do que canetas esferográficas. Geralmente tem uma tinta muito sem graça, né, para dizer pouco. Tem o seu mérito, obviamente, que tem, né? Mas eu acredito que as nossas tintas sejam muito mais legíveis. O prazer de você escrever com uma tinta que molha o papel e você observar ela secando. A escolha de tons, uma infinita escolha de tons, de cores diferentes, de propriedades diferentes para escrever. E tem alguma coisa de místico nisso. Quem escreve com uma caneta tinteiro percebe um prazer diferente. Quem escreve com uma caneta tinteiro não perde uma coisa meio infantil, de um prazer meio infantil de estar fazendo alguma coisa especial. Enfim, é um item muito pessoal. Uma característica muito importante das canetas tinteiras é que ela não é descartável. Elas são feitas para durar. Você não herda uma Bic do seu avô, não é verdade? Enquanto muitos dos nossos colegas aí começaram a escrever exatamente porque herdaram canetas tinteiras dos seus pais ou dos seus avós. E certamente as canetas que você compra hoje de boa qualidade, você vai passar para os seus filhos, vai passar para os seus netos. Ela não é descartável. Enfim, enquanto você compra um objeto desse aqui, né? Bom, eu dei uma pesquisada aqui antes de fazer esse vídeo. Eu vi preços. Hoje é Black Friday, né? Eu vi preços da ordem de R$ 25 por 50 unidades. Enfim, aproximadamente 50 centavos cada unidade. Mas eu vi também que o preço normal geralmente gira em torno de R$ 40 por isso aqui. Enfim, eu acho que poucas pessoas compram caixas fechadas, então é seguro dizer que uma dessa que custa pelo menos R$ 1. Eu acho que sim, né? Quem pensar no longo prazo pode perceber que
comprar uma boa caneta tinteiro e a partir desse momento usar tinta, né, pode ser um bom negócio. Você encontra aqui no Brasil, enfim, infelizmente o Brasil não é o país mais acessível para isso, né? Os preços são um pouco elevados, mas também não deixa de ser acessível. Canetas como essa aqui, que por sinal eu gosto muito, essa Jinhao, você adquire por em torno de US$ 50, mas é caro, claro que a pessoa teria que ter acesso à internet para comprar lá no AliExpress, na verdade. Ou então pode adquirir uma caneta dessa aqui por R$ 50, R$ 60 aqui no Brasil. E eu acho que é um bom negócio, de qualquer forma. E a tinta, você compra um frasco desse aqui, 50 ml, ou da Pericam, por exemplo. Você compra por R$ 45, você encontra aqui no Brasil por esse preço. E essa tinta que vai durar um bom tempo. Talvez essa tinta dure mais do que aquela embalagem de 50 bics que nós estávamos falando ainda agora. Afinal de contas, quantas bics escrevem até o final? Quantas delas começam a falhar antes? Não é isso? E, falando nisso, quantas delas vão para o lixo? Não é isso? Infelizmente, a gente não pensa muito nesse aspecto do lixo. Essa caneta aqui, os dados aqui de 2011, da própria BIC, informado pela própria fabricante, dizem que elas vendem 1 milhão, ou melhor, na época, 1 milhão de canetas BIC por dia no Brasil. 1 milhão por dia no Brasil. E se eles vendem 1 milhão, enfim, elas desaparecem, as BICs desaparecem magicamente, sim, mas elas certamente vão para algum lugar, afinal de contas elas não se materializam. Significa que se ela vende 1 milhão por dia, é 1 milhão de canetas dessa aqui por dia que vai parar no lixo. E o Brasil, infelizmente, é um país que descarta incorretamente o seu lixo. Apenas 58% do lixo do Brasil é descartado corretamente. O brasileiro produz, em média, 387 quilos de lixo por ano. Em média, o brasileiro produz 387 quilos de lixo por ano. É muito lixo. Isso coloca a gente junto de países como a Croácia, como a Hungria. Isso é mais do que a produção por pessoa de lixo no México, no Japão, na Coreia do Sul. E uma grande diferença desses países que eu citei é que enquanto a gente descarta apenas 58% do nosso lixo corretamente, esses outros países trabalham com taxas acima de 96%. Nós somos muito mais parecidos com a Nigéria no nosso tratamento do lixo. Essa é uma coisa importante desse item não ser descartado, porque o nosso lixo não vai para o lugar certo. Só existe coleta seletiva de lixo em 18% dos municípios brasileiros. Coleta seletiva. Apenas 3% do lixo brasileiro é reciclado. Então, realmente, quando você compra um item desse aqui, você está gerando um lixo. Para começar, você está tendo uma má experiência de escrita. Depois você está gerando um lixo que vai ser descartado muito provavelmente incorretamente e com uma chance minúscula de ser reciclado. Não importa se está escrito aqui em algum lugar que isso aqui é reciclável, porque o fato é que isso não é reciclado. Esse aqui você não joga fora. Países como a Dinamarca, ela recicla ou produz energia com praticamente todo o seu lixo. Apenas 6%
do lixo da Dinamarca vai para um aterro sanitário. Eu torço para que algum dia a gente chegue lá. Eu gostaria de ressaltar que, de maneira alguma, esse é um ataque a essa empresa, tá certo? Muito pelo contrário, dentro do espírito do que nós conversamos até agora sobre o analfabetismo no Brasil, isso aqui é um instrumento muito importante, sim. A popularização que ele trouxe, a capacidade de escrever, foi uma coisa muito importante, foi uma coisa revolucionária. Agora, certamente, eu gostaria de advogar contra o descartável. Ainda que não seja produzida, canetas esferográficas não sejam produzidas exclusivamente pela BIC, certamente a BIC é uma bandeira e ela tem perdido mercado ultimamente, mas tem perdido para empresas que fabricam produtos similares, né? Ou seja, canetas esferográficas e descartáveis. É, Quando eu falo isso e faço a propaganda de uma caneta como essa, é na intenção de gerar menos lixo, tá certo? A BIC tem o lugar dela, mas quando nós podemos substituir por canetas certamente mais prazerosas, canetas que vão produzir memórias, aquela caneta que o seu neto, o dia que herdar de você, ele vai pensar, nossa, essa é a caneta que o meu avô usou, essa é a caneta que o meu avô assinou a certidão de casamento dele, essa é a caneta que meu avô, meu pai, usou para assinar a escritura da nossa casa. Essa é a caneta, é a tinteiro que vai ter essa história embutida nela. Não é a caneta descartável. E eu acho que essa é uma boa introdução ao canal. Eu estou aqui para produzir conteúdo em português para tentar difundir esse hobby, esse gosto por coisas boas, difundir esse hobby pela escrita, pelas canetas tinteiro e contribuir, porque boa parte do conteúdo a respeito disso está em inglês, portanto está inacessível a grande parte da população brasileira e a gente precisa desmistificar essa coisa de caneta tinteiro é caro, de caneta tinteiro é para rico, é para elite. Definitivamente eu não sou um fã de elitismo. Existem pessoas que intencionalmente desprezam canetas como essa aqui. E muitas vezes a opinião dessas pessoas, o ódio até eu diria por esse tipo de caneta vai além do simplesmente não gostar dela. Vai pelas linhas de não tolerar diferenças, vai pelas linhas de excluir uma determinada parcela da população só porque ela é barata. Enfim, isso é o que eu gostaria de combater aqui com esse canal. E, como eu disse, eu fiz questão de pegar canais de colegas que produzem material em português. Coloquei todos esses links aqui no canal. Você vai achar em vídeos que eu recomendo, canais que eu recomendo, desculpe, na página do meu canal. E alguns têm uma produção de vídeo muito interessante, alguns são mais prolíficos e outros nem tanto, mas ainda assim, diante da pobreza de disponibilidade de conteúdo que nós temos em português, eu ainda assim fiz link para esses canais na esperança de que eles produzam mais vídeos futuramente. E quem quiser contribuir com o meu canal, eu certamente vou apreciar bastante, eu agradeço bastante. E com contribuir eu quero dizer dar opiniões diferentes, tá certo? A diversidade ela é bem-vinda. Críticas, principalmente se elas forem críticas construtivas, eu também agradeço. Sugestões são fundamentais, o que vocês gostariam de ver.
né? Comentários de maneira geral. Eventualmente eu posso falar alguma coisa que não esteja correta. Eu não sou dono da verdade de forma alguma. Gostaria de ser corrigido, agradeço por ser corrigido, caso eu venha a errar. Eu me empenho em trazer informações relevantes e me empenho em trazer informações corretas, mas obviamente eu posso errar e eu agradeço se eu for corrigido. Quem quiser enviar material também para contribuir com o canal, quem quiser me enviar uma amostra de tinta para que eu possa fazer uma análise, um review, eu também agradeço. Quem quiser enviar uma caneta também, obviamente eu devolveria a caneta, mas também agradeço. E é isso. Eu acho que essa é uma introdução suficiente para o canal. Espero que vocês gostem. Planejo fazer vídeos com a maior frequência possível, mas isso eu quero dizer que talvez seja alguma coisa quinzenal. Vou tentar fazer review de todos os produtos que eu tenho, das tintas, dos papéis, das canetas. Planejo fazer vídeos a respeito de manutenção de canetas, a respeito da utilização das canetas. Planejo fazer vídeos mostrando como elas funcionam, porque realmente a mecânica dessas canetas é uma coisa muito interessante e existe prazer até mesmo na manutenção delas. E é isso. Vamos deixar de comprar isso aqui. Não é isso? Muito obrigado a todos. Até a próxima.